Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um no dia de hoje. Vamos meditar em mais um versículo da palavra de Deus. Lucas 19 e versículo 13. E então chamou 10 de seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele: faça esse dinheiro render até a minha volta. Que palavra maravilhosa esta de Lucas 19 e versículo 13. Recapitulando, Jesus conta uma parábola, algo comparativo. E nós vamos ver nesse texto as seguintes informações que o texto tem a nos dizer. Primeiro, o texto diz que chamou. Houve uma chamada. E essa chamada não foi uma chamada em vão. O texto diz que chamou 10 dos seus servos. E quando o texto fala 10 de seus servos, esse texto automaticamente está trazendo uma totalidade de respeito, provisão, alimentação e bênção. Entendeu? Porque o número 10 na Bíblia, ele anda por dois caminhos. Ele anda para o caminho da correção e para o caminho da bênção. No caminho da correção, nós vamos encontrar a numeração 10, falando sobre as 10 pragas, trazendo um ajuntamento, um aperfeiçoamento, ou mostrando algo além, entendeu? E nós vamos ver também que traz totalidade de ver além, descobrir, descortinar, entendeu? E também responsabilidade. Nós vamos notar que a numerologia, ela traz informações importantes, tanto para o bem, como para as coisas que não são boas. Que nem no caso das 10 virgens. Já é um outro parâmetro, uma outra história, parábola, mas ali você vai ver que tinham 10 e houve uma divisão, mas aí é outro assunto. Mas toda vez que a Bíblia relaciona o número 10, ele tem a função de corrigir, orientar e mostrar a verdade por trás daquele fator histórico ou daquela numerologia. Então nós vamos ver que aqui falou de servos, 10 servos de confiança e de responsabilidade. O número 10 também mostra equilíbrio e responsabilidade, mostra a plenitude, a harmonia de tudo. Por isso que tem uma porcentagem que os levitas recebiam de 10%. Então, quer dizer, abastecimento, provisão, e vai muito além. Então, dá só de falar do número 10, dá um estudo completo em toda a sua área de campo. Entendeu? Dando sequência aqui, nós vamos ver que deu-lhe 10 minas e disse: faça esse dinheiro render até que eu volte. Se nós formos olhar no campo teológico, nós vamos encontrar muitas informações. Mas se eu ler a campo de especulação, nós vamos ver que essas minas, não é aquela mina de ouro que as pessoas pensam. Essas minas era o dinheiro que era usado na época,
como se fosse o real hoje. Então, ele aqui nós vamos ver ele falando que entregou 10 minas. E se nós fôssemos atualizar para o dinheiro de hoje, é um valor de aproximadamente R$ 15.180. Era equivalente, essas minas era equivalente a um salário mínimo, a um salário de um trabalhador. Então, nós vamos notar que delegou uma responsabilidade. Essa responsabilidade que o texto mostra, ele fala, lembra que eu falei lá em cima, que ele iria viajar, ia ser coroado, ia ser diplomado a rei e sacerdote daquele lugar, daquela província, e ele, quando voltaria, ele queria que as coisas estivessem em perfeita harmonia. Então ele delegou responsabilidade para os seus servos. Delegou responsabilidade para os seus servos, para eles continuarem trabalhando. E nisso ele repartiu a responsabilidade. Deu 10 para um, e assim se segue o texto. Assim que nós formos lendo, nós vamos ver essas responsabilidades. Mas aqui, neste momento, ele está mostrando que ele tem uma confiança total nessas pessoas. E uma coisa que está ali no texto, que faça render esse dinheiro. Quer dizer, eles têm que multiplicar a sua responsabilidade. E o que esse texto quer dizer para nós? Esse texto quer dizer para nós que Deus, ele deixou uma responsabilidade para nós. Deus, ele não só deixou uma responsabilidade para nós, como ele confiou-nos de sermos o seu servo, um dos seus servos 10, quer dizer, um dos seus servos de confiança, um dos seus servos de provisão, um dos seus servos que vai abastecer, que vai alimentar, que vai fazer crescer, e um dos seus servos que vai orientar e ensinar o caminho. Essa é a visão que ele deixou. Só que nessa visão ele deixa o recado para nós, que temos que fazer render. O que é fazer render? É você multiplicar, é você abençoar a quem puder, é você ajudar a quem puder, é você estar ligado tanto na terra como no céu, que é ligado tanto no espiritual como no material. O que eu quero dizer? Você tem que refletir aqui no material e também tem que refletir no espiritual. Se você está bem no material, você está bem no espiritual. Não pode andar uma coisa fora da outra. Você não pode estar bem abastado materialmente e espiritualmente morto. Elas têm que ligar junto para que você possa ganhar um galardão, para que você possa ser abençoado. O espiritual tem que andar junto. Deus tem que ser a base de tudo. E nós vamos ver na decorrência desse texto que se Deus não for a base de tudo, você perderá aquilo que você tem como responsabilidade. Então, o que é ligado aqui na terra, ele é ligado no céu. Então essa é a base. Então não adianta eu ter uma casa boa, não adianta eu ter um carro bom, não adianta eu ter uma empresa boa, não adianta eu ter um salário bom, não adianta eu ter um diploma bom, não adianta eu ter uma faculdade boa, não adianta eu ter um nome bom, que se eu só penso em mim, eu não penso no meu próximo. Eu não penso naquele que está sofrendo, eu não penso naquele que precisa, naquele que necessita. E eu olho assim nos originais, se você for olhar nos originais, você vai ver que a classe, só existia 2 tipos de classe. Hoje não, hoje tem nomenclatura para as classes. Só existia os pobres e os ricos, entendeu? Mas Deus pode mudar a tua história, entendeu? Deus pode te abençoar. Fica até o próximo versículo. Se Deus quiser, nós estaremos aqui continuando nesse texto
e falando da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Que